Então eu quero falar hoje a respeito de uma parábola, e se você olhar lá no começo de Mateus 25, mandei todo mundo abrir, eu não abri, mas eu sei o que está escrito lá em Mateus 25. Jesus ele começa falando assim: o reino dos céus é semelhante a... Não é isso aí que está na nossa Bíblia? Fala aí para eu ganhar tempo aqui. Então o reino dos céus será semelhante a... E aí ele vai primeiro contar... Jesus vai contar duas parábolas para explicar como é que funciona o reino dos céus. A primeira parábola não é a que nós vamos estudar hoje, é a parábola das 10 virgens. Então ele começa falando que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então essa é a primeira parábola que ele conta. Mas lá no verso 14, Jesus continua. E ele agora vai contar uma segunda parábola a respeito do funcionamento do reino dos céus. Sabe, irmãos, eu quero estar preparado para o reino dos céus. Eu sei que a gente tem muitas preocupações nessa terra aqui. E às vezes a gente fica, você sabe, lá no Brasil, se você ainda vê as notícias de lá, as pessoas já estão preocupadas com quem que vai ser o presidente lá no Brasil, e os rumos que a economia vai tomar, e as coisas vão acontecer. Irmãos, deixa eu dizer, por mais que nós desejamos o bem para as pessoas, a Bíblia diz que as coisas a cada dia vão piorar mais. Sabe, mas nós não estamos com a expectativa nesse reino. A nossa expectativa é no reino dos céus. Não importa esse mundo, veja, é necessário para que se cumpra que esse mundo passe por muitas coisas. E quer saber, irmãos, quanto mais pressão, eu acredito que mais fácil vai ser pregar o evangelho para as pessoas. Então nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo um tempo profético, onde há a preparação para a volta de Cristo, mas a minha expectativa é no reino dos céus. Então sabe, para mim pouco importa o presidente do Brasil ano que vem, o que importa é o que vai acontecer no reino. E aqui Jesus começa a explicar como é que vai ser no reino dos céus. Acompanha aí na sua Bíblia, Mateus 25 no verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10. Porque a todo o que tem lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, meus queridos? Sabe, eu quero ser um servo, irmãos, que ouça do Senhor, servo bom e fiel. Eu acho que ninguém aqui gostaria de chegar diante de Deus e ouvir da parte dele: servo mau e negligente. Por isso, irmãos, nós podemos mudar o nosso destino, nós podemos fazer coisas hoje que vão determinar o nosso futuro. Porque essa parábola aqui está se referindo a um tempo vindouro. E deixa eu dizer uma coisa para você: a questão não é se um dia nós vamos prestar contas diante de Deus, a questão é quando nós vamos prestar contas diante de Deus. Isso não é opcional, isso não é uma hipótese, isso não é uma interpretação bíblica, é uma certeza que você pode ter na sua vida. Você vai estar diante do nosso Senhor um dia, e você vai prestar contas para Ele. Então nada mais prudente do que nós estarmos preparados. Por isso eu quero hoje mostrar para você aqui
para que você tenha a oportunidade, assim como eu, de nós, como igreja, nos prepararmos para a vida do Senhor e recebemos o selo da aprovação dos céus. Amém? Quem quer ser aprovado por Deus aqui? Glória a Deus. Então segue comigo aqui. Obrigado, irmão. Veja, quantos já ouviram essa parábola aqui? A parábola fala que aquele Senhor, e esse Senhor aqui representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele confia os seus bens, confia aquilo que há de mais precioso aos seus servos, chama todos os servos, entrega a eles e se ausenta. Então assim aconteceu com Jesus quando foi assunto aos céus. Ele se ausenta por um tempo, mas nós estamos esperando a sua vinda, porque a Bíblia fala que ele voltará. E nesse momento em que ele voltar, ele vai saber dos seus servos e não vai saber dos ímpios. E é importante que você entenda isso de escatologia. O que é isso, pastor? Comi isso no café da manhã? Não. Escatologia e homilética não é omelete. Escatologia é o estudo do Apocalipse, tá? Então haverá um julgamento para condenação, que é o julgamento daqueles que não aceitaram a Cristo. Nós estamos cobertos pelo sangue. Nós vamos prestar contas diante do nosso Senhor, porque nós somos comprados, sabe? E Jesus não vai descartar você que foi comprado por um preço de sangue. Você é muito valioso diante do Senhor. Mas sabe, há um julgamento de qualificação. Fala assim, qualificação, que vai verificar se você está qualificado. Porque a Bíblia fala que no reino de Jesus Cristo nós vamos governar com Cristo. Agora imagina o perfil do crente que vai governar com Cristo, irmãos. Não vai ser qualquer um. I'm so sorry about that, but você tem que entender que não vai ser qualquer pessoa, não é qualquer crente. A Bíblia fala que nós vamos julgar até os anjos. Agora o irmão que não conhece nem a Bíblia, como é que ele vai estar numa posição dessa? Então Jesus Cristo, ele vai julgar por qualificação aqueles que são salvos. E essa parábola fala a respeito disso, onde o Senhor Jesus, ele entrega os seus talentos, entrega os seus bens para os seus servos. E agora ele vai fazer contas. Então a primeira coisa que eu queria, o primeiro ponto dessa palavra, você que está anotando, escreva aí: todos os servos receberam talentos. Todos os servos. Quantos servos que tem nessa parábola, irmãos? 3. Quantos servos receberam talentos, irmãos? 3. 100% dos servos receberam talentos. Deixa eu dizer, se você nasceu de novo, se você foi chamado, você recebeu algo de Deus. Pastor, o que é o talento? O que é, sabe, talento, se você for olhar no literal, era uma medida de ouro, era algo muito precioso. Agora a Bíblia fala que as riquezas dessa terra são riquezas da corrupção, sabe? Deus não nos dá riquezas da corrupção, Deus nos dá as verdadeiras riquezas espirituais, as riquezas celestiais. Então nessa história era uma grande medida de ouro, mas aqui fala de algo que o Senhor te capacitou, que Ele te deu para que você possa exercer o seu ministério. Como nós falamos aqui no começo, cada crente é um ministro, amém? Então veja, Deus não chamou ninguém para ficar simplesmente olhando as coisas. Deus, quando te criou, Ele tinha um propósito para você. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um propósito. Olha para alguém aí e fala: Deus te criou com um propósito. Se você for embora e só lembrar disso amanhã, para mim eu já estou satisfeito. Deus te criou com um propósito, e Ele te capacitou, irmão. Deixa eu falar, se eu pedir para alguém varrer esse prédio aqui e não entregar uma vassoura para ele, eu estou sendo muito unfair, eu estou sendo muito injusto. Porque quando Deus te chama, Ele te entrega tudo aquilo que você precisa para cumprir esse propósito. Então todos os crentes, sem exceção, irmãos, até aquele que você acha que não tem muita coisa, ele recebeu um talento da parte do Senhor. Ele tem algo que o Senhor entregou para ele, algo que Deus coloca na vida de cada pessoa. Que cada pessoa, irmão, você acabou de receber Jesus, você tem algo aqui que Deus colocou na sua vida, amém? Agora a Bíblia fala que Deus, Ele coloca conforme a capacidade de cada um. Aqui o negócio começa a ficar mais problemático, irmãos, porque a gente tem um sistema de valoração que é humano, e a gente dá valor a muitas coisas e ignora outras. A gente estava brincando aqui no começo, que eu fui apresentar o irmão Alexandre, né, essa bênção que veio para cuidar da mesa de som, né, e eu pedi para minha esposa orar pela gente, e apresentei o irmão. Ela falou: você toca o que, irmão? Eu falei: toca a mesa de som.
E é engraçado porque isso é verdade, acaba nas igrejas, aquele irmãozinho que não é o seu caso, por isso eu vou dar exemplo, que não toca nada, que não entende nada de música, não, vai lá cuidar da mesa de som. E você sabe, eu estava falando para os irmãos, a mesa de som é o lugar mais importante do louvor. E aí eu lembrei Paulo falando, né? Aqueles membros que menos aparecem são os que a gente dá mais valor. Mas veja, no nosso sistema de valoração humano, quem que são aqueles que fazem a obra de Deus? É o servo de 5 talentos. É o servo que sabe tocar, que sabe assobiar bacana e plantar bananeira aqui, fazer um monte de coisa. A gente acha que a igreja é feita de servo de 5 talentos. Deixa eu dizer, irmão, isso aí é a minoria. A igreja é feita pelos servos de 1 talento. A igreja é feita por irmãos que fazem as coisas acontecer. Irmão, você chegou aqui, já tinha um café da manhã, o prédio estava limpo, as cadeiras estavam ali, o estacionamento estava arrumado, a grama estava cortada, sabe? A palavra aqui é a cereja em cima do bolo, toda uma estrutura aqui que se movimentou para que você pudesse ouvir a palavra. E a gente acaba ignorando tudo isso e acha, lá o pastor, né? Está pregando. Deixa eu dizer, irmão, ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Por trás de mim aqui existe uma equipe, existem irmãos que têm encargo, irmãos que entenderam o seu chamado. Deixa eu dizer, a igreja ela é movida por esses servos de 1 talento. Mas qual que é o problema de quem tem 1 talento? Ele acha que o talento dele é desprezível, não tem valor. E se você olhar nessa parábola, você sabe quem que tinha mais dificuldade aqui? O de 5, ele tinha 5 para negociar, o outro só tinha 1. Mas você acha que o de 5 deixou de fazer? Não, o que deixou de fazer era o que tinha 1. Por quê? No fundo ele achava que 1 não tinha valor. No fundo, talvez as pessoas à volta dele não, ninguém vai perceber. O dia que você faltar na igreja, você não faz falta, não, irmão. Eu quero dizer, faz falta sim. Faz falta. O talento que você tem faz sentido, irmãos. A gente é um corpo, sim ou não? Sim. Uma unha faz diferença no corpo, sim ou não? Experimenta ficar sem a unha para você ver, irmão. Você não faz mais nada, o corpo está imobilizado. Assim é a igreja do Senhor. Nós precisamos ter revelação, que cada crente possui o seu talento, irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa, o problema aqui nessa parábola é justamente com esse servo que não entendeu, não valorizou, não percebeu aquilo que Deus queria falar na vida dele. E você sabe qual que é o problema com os irmãos? Que a gente fala assim, a igreja não precisa de mim, ou eu não tenho nada para oferecer, ou eu não sei fazer. Afinal de contas, o que a gente acha que é o ministério da igreja? Pregar, cantar, tocar um instrumento. Não é isso? A maioria das pessoas, de forma natural, acha que é isso. Pergunto, quantos conseguem, quem consegue pregar aqui? Amém. Quantos conseguem tocar? Quantos conseguem cantar? Aqui na frente. Difícil. Ok. Quantos conseguem fazer um bolo? Quantos conseguem passar um vacuum? Veja, irmãos, qual que é o problema? A gente acha que o ministério é pregar e cantar. Mas quando você faz o bolo, você está servindo a Deus. Mas Deus não comeu o bolo. Irmão, peraí. Deixa eu dizer uma coisa. Nós servimos a Deus quando servimos os nossos irmãos. Nós servimos a Deus quando servimos a sua igreja. Claro que Deus não vai vir aqui comer teu bolo. Da mesma forma que quando você oferta na igreja, você está ofertei para Deus, mas Deus não veio pegar o dinheiro aqui. Mas você está ofertando para o corpo. Você serve a Deus servindo os seus irmãos. A Bíblia fala assim, como é que você pode falar que ama a Deus se você não dá conta de Deus que você não vê, se você não dá conta de amar o irmão que você vê? Então a maneira de nós servirmos a Deus é servindo os nossos irmãos. Os irmãos estão entendendo? Fala assim, eu sirvo a Deus servindo meu irmão. Eu sirvo a Deus servindo a igreja. Então, irmão, você serve a Deus quando você prega, você serve a Deus quando você canta. Mas tudo bem, você não dá conta de fazer isso? Amém. Qual que é o seu talento? É fazer o bolo? Faça o bolo. É passar uma vassoura aqui no final? Passe a vassoura. Dá um abraço no irmão. Sabe, a gente tinha criado o ministério do abraço aqui. Porque, cadê a Laila? A Laila criou o ministério do abraço aqui na igreja. E os irmãos, vocês perceberam, eu sou meio durão, né? Os irmãos vêm abraçar.
Mas a gente não é nada pessoal, eu que sou meio tímido, né? E aí a irmã falou, não, pastor, pode deixar que eu abraço por você, os irmãos. Sabe, às vezes é um abraço que a pessoa precisa. Às vezes é um telefonema. Quem dá conta de telefonar aqui? Ixi, vamos ter que fazer um curso, quase ninguém levantou a mão. Irmãos, os irmãos acostumaram a assistir culto pelo YouTube, né? E aí não interagem muito, não. Nós estamos ao vivo aqui, vocês podem interagir comigo, tá? Parece igual meu filho foi assistir TV, tá clicando na tela. Ô, guri, você vai estragar a TV. Ele está achando que é tablet a televisão, né? Geração do tablet. Agora vocês estão achando que aqui é televisão, aqui é ao vivo. Vamos interagir aqui, meus irmãos. Amém? Então veja, o que você está esperando para servir a Deus? Cuidado. O problema aqui não era com o servo que tinha um monte de talento, não. Era justamente aquele que pensava que não tinha. Quer ver eu te provar que ele pensava que não tinha? Olha lá no final daquele texto que nós lemos, no verso 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Então peraí, está falando aqui de quem? Do servo de 5 talentos. Todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem... Peraí, para. Quem nessa história que não tinha? Quem nessa história que não tinha? Mas a Bíblia está falando o que não tem. Então veja, aquele que pensa que não tem. Essa é a chave. Ao que não tem, ao que pensa que não tem. Até o que tem, olha lá falando, ele tinha, mas ele achava que não tinha. Então ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muito cuidado, irmãos. Sabe, o talento que Deus deu para você. Talvez você chegou aqui, talvez eu não sei quanto tempo de crente você tem, quanto tempo de crentura, mas deixa eu dizer, não sei se você sabe ou não, mas você tem um talento. Cuidado para não ser esse que pensa, não, eu não tenho talento. Cuidado que ele vai ser tirado. Cuidado. Ah, mas é tão pequeno. Você sabe, Deus não avaliou o desempenho dos servos pela quantidade de talentos que ele tinha. Afinal, a Bíblia fala que aqui esse Senhor, ele entregou segundo conforme a capacidade de cada um. E aí ele recebe o de 5, o que ele responde para o de 5? Servo bom e fiel. Aí chega o de 2 talentos, chega com mais 2, e o que Deus fala? Servo bom e fiel. Ele não fala servo um pouquinho menos bom, um pouquinho menos fiel, porque afinal de contas você tem... Não, Deus não está te cobrando isso. Deus cobra segundo a sua capacidade. Agora deixa eu dizer uma coisa, aquilo que você tem pode crescer, pode aumentar. Eu falei para os irmãos, quantos pregam aqui? Poucos levantaram a mão. Deixa eu dizer, irmãos, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu não nasci pregando. Eu não nasci aqui na frente. E lá no Brasil, eu lembro, na igreja que eu servia, era aquelas cadeiras de plástico, né? E era numa igreja, numa rua de asfalto, mas tudo em volta era só terra vermelha. Aí aquelas cadeiras brancas ficavam encardidas. Eu ia lá com aquela esponjinha e o detergente, esfregava. E aí ia perdendo o brilho, ia ficando áspero, ia encardindo mais as cadeiras. Irmãos, ninguém começa no topo. A Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a uma semente. Mas essa semente não para por aí, irmãos. Ela é uma semente que se torna a maior árvore de todas. O problema é que a gente espera estar no topo dessa árvore para começar a fazer alguma coisa. Deus não vai fazer desse jeito. Porque veja, você não vai nem saber o que fazer na hora que você estiver lá. Você tem que começar por um processo. Eu olho para a história de Jesus. Eu estava compartilhando ontem com o irmão. Jesus, ele quando era criança, ele já ensinava na sinagoga. Mas ele esperou até os 30 anos de idade, porque havia um processo para passar. Aí eu fico lendo a Bíblia, não sei se acontece isso para os irmãos. Fico pensando, poxa, eu podia vir igual o Exterminador do Futuro. Nascia já adulto e só pegava a roupa de um cara lá e já saía pregando para todo mundo. Deus respeita processos. O reino dos céus é como uma semente, sabe, precisa crescer. Mas esse talento só vai funcionar se você ativar ele. Então, ponto 1, todo mundo tem talento, amém? Os irmãos entenderam isso? Todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus pede dentro dos nossos limites. Deus não está pedindo para você fazer nada mirabolante aqui não, tá, irmão?
é só o que você dá conta de fazer. Mais para frente você vai crescer, você vai aumentar esse talento aí. Agora o terceiro, irmão, esse aqui pega, hein? Presta bem atenção aí. Deus tem uma expectativa sobre você. Amém? Misericórdia, meu irmão. Deus está te olhando e está pensando assim: cadê, meu filho? Você sabe o que fala lá no verso 27? Olha o que aquele senhor fala para aquele servo de 1 talento. Presta atenção, lá no verso 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Ou seja, eu esperava que você fizesse alguma coisa. Já parou para pensar nisso, irmãos? Deus está olhando para você. E a expectativa, olha, cumpria, olha, eu te dei uma capacidade de fazer uma lasanha tão boa para você chamar o pastor para ir lá na sua casa. Pode chamar a banda inteira, mas deixa o pastor para não assustar, entendeu? Chama o pastor, aí a hora que chega lá eu levo os irmãos também. E aí ele fala assim: cumpria, portanto, que você fizesse algo. Ou seja, é porque interessante, a parábola ela não é explícita, ela dá a entender. Quando o Senhor entrega os talentos, aqui não diz qual que era o comando, mas eles entenderam rapidamente qual que era o comando. Porque a Bíblia fala que logo aquele que pegou 5 saiu correndo e foi negociar. O que fez 2 pegou e foi negociar. Ou seja, quando aquele senhor entrega o talento, já havia uma expectativa. Eu falei aqui que você foi criado para um propósito. Ou seja, já existe algo que Deus quer que você faça. Tem uma expectativa. Deus espera que você faça algo. Deus não chamou você simplesmente para ficar fazendo nada, ou para ficar aí vivendo a vida como as demais pessoas. Deixa eu falar, nós somos o povo que tem um propósito, nós somos o povo que conhece a Deus, nós somos o povo que tem uma perspectiva eterna. Nós não podemos, deixa eu dizer uma coisa, entrar nessa roda dos ratos, onde o diabo tem enganado as pessoas e elas têm vivido sem propósito, andando em círculo. Não, deixa eu dizer, nós sabemos para onde nós estamos indo. Então há algo para você fazer. Se você não sabe, você pode me vir aqui me perguntar depois, que eu te dou um monte de ideia. Mas não fica parado, irmão, porque cumpria que você fizesse algo. Eu esperava que você fizesse alguma coisa. Agora deixa eu dizer, Deus nunca criou a gente para ser como um bando de escravos, um bando de trabalhadores. Não, Deus quer criar filhos. Agora a expectativa dele, como nós como filhos, Deus tem tanta coisa para nós, irmãos. Então veja, não é uma expectativa negativa. Não, eu criei Elias aí para ele trabalhar para mim lá naquela igreja. Não. Deus tem um sonho tão lindo para cada um de nós, irmãos. E eu imagino que o que tem no coração dele, quando é essa expectativa, é o desejo de que você viva tudo aquilo que ele tem para você. Que você possa desfrutar dessa vida maravilhosa. Você sabe, Adão foi colocado num jardim de delícias, e aí o pecado tirou ele de lá, mas Jesus, quando vem restaurar, ele fala o quê? Eu vim para que tenhais vida em abundância. Não é lá no céu, é aqui, meus irmãos. Agora, se você não está experimentando isso que a Bíblia fala, dá uma receita: transformai as vossas mentes para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu falar, mindset, mentalidade de escravo, mentalidade desse século, do diabo, não pode herdar Canaã. Você só vai experimentar as coisas de Deus quando você transformar a sua mente, quando você mudar a sua perspectiva, quando você começar a pensar com a lógica celestial. Então veja, cumpria, portanto, Deus tem uma expectativa em você. Deus está esperando o dia que você vai acordar. Eu me lembro que nesse ministério do Reteté eu fazia parte, e muitas vezes também uma das coisas que eu via muita voz profética falava: ó, irmão, Deus tem pressa na sua vida, né? E o cara achava um barato aquilo, né? E aí uma vez a profeta comentou comigo, falou: eu quando falo isso é para o cara ver que se toca, Deus está apressado, você está aí sentado, não está fazendo nada, já era para ter começado. Sabe, uma vez um irmão que foi no profeta falou comigo: olha,
eu não quero mais ficar profetizando, porque eu falo as coisas, o irmão aí que ele não faz nada, ele fica sentado esperando as coisas acontecer. Deus fala para você fazer, meu irmão. Deus fala, não, pode ir que a vitória é sua. Aí o cara fala, a vitória é minha, não vou nem sair de casa, né? Não, Deus vai te dar a vitória lá na batalha, senão não tem glória. Senão não tem glória, senão você não vai manifestar a glória de Deus. Então veja, mova-se, pega o seu talento, começa hoje, toma uma decisão na sua vida, fala, eu vou servir a Deus, eu vou servir a igreja, eu vou servir o corpo, eu vou servir a minha família, os meus vizinhos, com o talento que eu tenho. Seja fazendo um bolo, seja dando um telefonema, um abraço, alguma coisa, vai servir a Deus com o que você tem. Amém? Quarta coisa, e aqui o negócio está ficando cada vez pior, irmão. Você sabe a grande preocupação das pessoas, você sabe, a religião, ela cria alguns estereótipos, né? E um dos estereótipos é o medo que as pessoas têm de errar e serem banidas do céu, né? Se eu cometer um pecado, Deus vai me excluir, se eu fizer isso. E a grande preocupação das pessoas religiosas é com aquilo que elas fazem. Mas você sabe, esse servo aqui foi condenado por aquilo que ele deixou de fazer. E eu quero dizer para você, com base nessa parábola aqui, a maior questão lá no céu não vai ser aquilo que a gente fez, vai ser aquilo que a gente deixou de fazer. Você sabe, irmãos, porque até o errar, quando a gente tem um coração para Deus, até o errar, Deus tolera. A Bíblia fala que o amor cobre a multidão de pecados. Eu fico pensando, Davi, um cara que errou tanto, fez tanta coisa errada, e era um cara segundo o coração de Deus, sabe? Se você tem um coração, se você deseja fazer até os seus erros, Deus releva. Mas o que pegou aqui, meu irmão, foi aquilo que ele deixou de fazer. Isso os crentes não se preocupam. E aliás, qual que é o pensamento? Quanto menos eu fizer, menos problema eu vou ter, né? Tinha uma irmã que ajudava a gente na equipe da cozinha. Aí teve um enrosco lá, você sabe, a gente tem esses problemas, né? Começa a andar junto, começa a dar problema. Irmãos, eu estava parando para pensar aqui, e quem que é do sul do país aqui? Quem que veio do sul do Brasil? Quem que veio do centro-oeste? Cadê os goianos? Quem que veio do sudeste? Quem que veio do nordeste? Quem que veio do norte? Irmão, é só Deus para isso aqui dar certo. Igreja nenhuma no Brasil tem isso, irmãos. Lugar nenhum você vai encontrar, só no céu. No céu vai ter gente tudo quanto é nação, mas deixa eu falar, é só Deus para isso aqui funcionar, cara. Tem gente de tudo. Não, eu falei de localidades, mas mesmo lá no Brasil, você tem uma igreja que é no centro, geralmente é o pessoal mais rico. Você tem a igreja da periferia, que é o pessoal mais pobre. Você pega aqui, desde gente que andava a pé, até gente que andava de carro de luxo, desde gente que fez só o primário, até gente que tem doutorado. Você pega tudo e põe tudo aqui dentro. Nós somos um milagre essa igreja aqui. É milagre aqui, irmãos. Aleluia pela sua vida. Glória a Deus. Mas veja, esse servo foi julgado pelo que ele não fez. E talvez você esteja pensando assim, então, voltando à história da irmã aqui, que eu estava esquecendo. A irmã criou uma confusão lá, e ela falou, eu não vou mais participar dessa equipe aqui. Porque na cabeça dela, talvez, se ela estava bem intencionada, ela falou assim, bem, se eu fui lá e aí deu enrosco, quanto menos eu fizer, menos problema eu vou ter, sabe? E o problema não é esse. O problema é que você vai ser julgado pelo que você não fez, não é pelo que você fez. Os irmãos estão entendendo? E por último, irmãos, eu coloquei um título aqui bem provocativo, o último ponto. Se você for mais santo que eu, pode mudar. O último ponto, Deus não é comunista. Você vai entender isso. Deus não é comunista. Qual que é a ideia das pessoas, irmãos? Nós vamos chegar para o céu, você vai receber aquela roupinha branca, um par de asa novinho, e vai curtir a vida. Não. A Bíblia fala que no reino dos céus haverão posições. Por que Deus não é comunista? Você sabe, o comunismo, todo mundo é nivelado por igual. Tudo é de todos. Aliás,
nada é de todos e tudo é de alguns pouquinhos, né? Não, não é assim nos céus. Não estou dizendo que é capitalismo também, né, irmãos? É um modelo que nós não conhecemos, mas uma coisa é certa: nos céus vão haver posições de autoridade. Se você olhar lá em Apocalipse, a Bíblia fala assim: guarda bem o que tens para que ninguém roube a sua coroa. E você sabe, durante muito tempo eu achava que coroa era de fato a coroa literal de ouro. Agora, a coroa de ouro numa terra num lugar onde as ruas são de ouro não vale nada, irmãos. Essa coroa não é literal, essa coroa fala de posição de autoridade. Quando você fala, o rei de Mônaco perdeu a coroa, ele perdeu a posição de autoridade. Ou seja, Deus tem uma posição de autoridade no seu reino para você, e essa pode ser perdida. Guarda a tua coroa, ou seja, conserva o que tens, conserva o teu talento, trabalha ele para que ninguém tome a sua coroa. Agora, como é que alguém rouba a sua coroa? Aliás, você sabe, isso é muito usado para aqueles irmãos que acham que isso está falando de salvação, que a coroa é salvação. Mas veja, eu não preciso roubar a salvação de ninguém aqui para ir para o céu. Não faz sentido isso, né? A não ser que eu seja daquela religião que acha que é só 144 mil que é salvo, né? Aí eu tenho que roubar de alguém, porque provavelmente já passou a conta, né? Aí os caras vão evangelizar e falam: mano, você é doido, cara, você está evangelizando, e se eu tomar o seu lugar? Não, entendeu? Esse irmão sabe do que eu estou falando, né? É melhor não evangelizar, deixa como está muito cheio o céu, Deus não gosta, né? Negócio quente aqui, o ar-condicionado lá deve estar com problema. Não, irmãos, não é assim não. Ninguém precisa roubar a coroa de ninguém para ser salvo. Agora a coroa pode ser roubada. Como que é isso? É isso aqui. Às vezes era para o irmão estar servindo ali, era para o irmão estar servindo a igreja, ele não serviu, foi outro lá, um servo de 5 talentos, que já tinha 5, e foi entregue para ele aquela função, porque você não fez aquilo. Ele tomou a posição que era para ser sua, foi outro lá e tomou a sua posição, porque você foi omisso. Sabe, irmãos, então o céu, ele tem posições de autoridade, sabe? E esse, talvez se todos os outros motivos que eu falei aqui não fossem suficientes, esse deveria ser o mais importante para você. Sabe, quantas vezes a gente investe tanto para levar uma vida confortável aqui na terra, para levar um período de vida aqui, não sei, na melhor das hipóteses, aí vamos botar 100 anos, né? E você às vezes ignora a eternidade, né? Tem irmão que fala assim: ah, pastor, se eu morar numa taperinha lá no céu, tá bom. Quem já ouviu isso, irmão? Conversa fiada. Porque geralmente quem fala isso, quem que é? É o cara que não abre mão do conforto aqui. Agora, se você não abre mão do conforto aqui, quem falou que você vai ficar a eternidade numa taperinha? Irmãos, muito cuidado. Sabe, não seja desavisado. Sabe, o que você fizer hoje aqui vai determinar a sua posição no reino dos céus. Sabe, Deus está fazendo um teste conosco aqui. Deus entregou um talento para cada um. E deixa eu dizer, a maneira como você cuidar desse talento vai determinar sobre o que Deus vai te colocar lá nos céus. Por isso, irmãos, retenhamos a nossa fé e façamos diligentemente o trabalho do Senhor, para que nós sejamos aprovados por Deus. Amém, meus queridos? Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar sobre isso.